Hello, everybody. How are you doing? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou dar início, né, a nossa new content, né, o nosso novo conteúdo. Vou estar falando também sobre the last content that I gave in the last class, né, o conteúdo que eu dei para vocês na aula passada, né. Vou estar tirando, né, algumas dúvidas, take a doubt, né, colocando alguns pontos, né, sobre a minha matéria. Vou estar fazendo toda essa abordagem, tá? Os alunos que forem entrando, tá? Vocês don't forget, não esqueçam, tá? De estar fazendo as suas anotações, suas considerações. Não esqueçam também de estar sempre trazendo vocabulário, escrevendo vocabulários de palavras novas, tá? Não esqueçam disso, porque isso é extremamente importante, tá? A gente vai se deparar com muita palavra nova, com muita palavra diferente. Então, vocês fiquem atentos a todas essas situações, tá bom? Bom, no livro de vocês, a gente está na Unity 21, a gente está na página 21, né? Que é Your future is made of your tools, tá? Então, a gente vai dar início, ok? Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês, um minutinho, por favor. Então, vou compartilhar aqui a tela aqui com vocês. Só um instantinho. Deixa eu só organizar aqui, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela e a gente vai se organizando, tá? Então, vamos lá. Só um instantinho. Bom, aí a gente vamos para, como eu havia falado anteriormente, a gente vai para a página page 9, não, page 8, né, que vai falar sobre o passive voice, né, que é a voz passiva. Good morning, Mariana.
que é a voz passiva, tá? Esse assunto a gente tem que ficar atento em duas situações. A primeira, os verbos, né? Vai haver uma alteração, né, na escrita, tá? Vai ter algumas posições gramaticais que elas vão ser mudadas, a gente tem que ficar atento a todos esses detalhes. Então, no capítulo 21, 21, page 8, tá? Página 21, número 8. Vamos aqui. Então, é a questão do áudio que eu falei com vocês na aula anterior, né? Eu vou tentar botar aqui. Não, vou estar narrando, né? O áudio para vocês. Vou estar tanto falando da voz ativa e da voz passiva. Vou estar explicando para vocês quando é que eu uso a voz ativa e a voz passiva. Então, vamos lá. Vou estar narrando o vídeo porque os outros vídeos anteriores nós tivemos problemas, né, de áudio, né? Bom, na voz ativa, nós aprendemos o quê? Que o noun ou subject, ele pratica a ação, né? A gente aprendemos dessa forma. Deixa eu aumentar aqui que eu acho que vai ficar melhor. Espera aí. Então, aqui, ó. Então, aqui a gente tem o seguinte. Deixa eu tentar tirar esse negocinho daqui. Ó, então aqui tá dizendo o quê? Que a Kelly visited... Aqui é her, tá? Porque esse negócio aqui tá me atrapalhando. Ou seja, que a Kelly, good morning, visitou o quê? Grandmother seria o quê? Visitou a sua avó, né? Então aqui você tem o sujeito que pratica a ação, né? Que é a visita da sua avó. Então isso aqui é uma voz activa, aonde tem o sujeito que pratica a ação, né? Bom, vamos. Então, como eu havia falado, vai destacar quem? O sujeito. E o subject é quem? A Kelly, né? Ela que é o sujeito. Não. Ó, mais outra frase. I love pie. Que é o quê? Eu amo torta. Então, você vai ver que quem é o sujeito destacado aqui? Eu, né? Então, ele que vai destacar aqui. Uhum. Agora, na voz passiva, vai acontecer o seguinte. Espera aí, só um instantinho. Só um instantinho aqui, gente. Espera aí. Deve ser um probleminha aqui. Espera aí, só um instante. Só um instantinho, gente. Tem um probleminha aqui no computador pedindo para atualizar aqui, né? E não dá, né? Deixa eu compartilhar aqui mais uma vez. Voltar aqui. E a minha preocupação é da live, né? Ser interrompida no meio por causa dessas benditas atualizações. Então, vamos aqui de novo. Então, como eu havia falado anteriormente, né, a voz passiva, né, é o quê? É o sujeito, né? Ele é o principal, né? Ele é quem realiza o quê? A ação, ele vai fazer a realização da ação, né? A voz passive voice.
Não, active and voice. Agora, na voz passiva vai ter o quê? A mudança. O sujeito, ele não mais fará a ação, ele vai receber a ação, né? Porque quem recebe a action, em reality, é o objeto. Então, quando eu faço a voz passiva, vai acontecer o quê? O inverso. Quem vai sofrer e receber a action é o subject, noun, né? Então, vamos ver aqui um exemplo aqui. Né? Vamos botar o exemplo aqui, ó. É porque aqui, essa setinha aqui, peraí. Essa setinha aqui tá dizendo o quê? Aqui é was, tá? My car was, né, stolen, ou seja, meu carro foi roubado, né? Então, aqui você viu que a questão, né, o sujeito recebe a ação quando acontece, né, no passive voice. Alguém falou alguma coisa? Não, né? Então, vamos continuar aqui. Na voz passiva, né, nós vamos dar o destaque, né, na ação. Então, vamos aqui o exemplo aqui, ó. Então, English is spoken in the USA, né? Então, ou seja, o inglês ele é falado, né, nos Estados Unidos. Demos ênfase o quê? A ação o quê? De falar. E não ao sujeito em inglês. Agora, como é que a gente vai formar a voz passiva? Para formar a passive voice, a gente vai usar o verb to be, tá? Não podem esquecer que sempre vai ter o verb to be, o verbo particípio, que é o past participle, que é o verbo principal. Então, vai ter o verbo to be, tá? Seja ele no past, seja ele no present, seja ele no passado, seja ele no presente. O verbo to be, ele sempre vai estar presente no passive voice, tá? Ele sempre vai ser presente ali. Só que o verbo principal, o verb tense dele vai ser no past participle. Então, o verbo principal vai ser no particípio. Quem é o verbo no particípio? Lembra? Que eu acho que semana passada, não sei se eu comentei com vocês. Se ele é regular, add, né? Que ele tem um ed no final, né? Se ele é irregular, você vai usar aquela tabela dos verbos do inglês, que você tem elas no infinitive, né? Você tem elas no simple past e você tem elas no past participle. Então, qual que você vai usar na passive voice? No past participle. Então, você vai usar lá a terceira coluna daqueles verbos, quando ele for irregular. Se ele é regular, vocês vão lembrar daquela regrinha do add e o I-add, né? Então, continuação. Vamos ver o exemplo aqui para a gente tentar analisar aqui. Então, aqui, ó. The bank was robbed. Ou seja, o banco foi roubado. Nesse caso aqui, você vai ver que o objeto na voz ativa. O objeto na voz ativa. Quem foi roubado? O banco, né? Então, você vai ver aí o objeto na voz ativa e o sujeito na voz passiva. Quem foi que roubou o banco? Obviamente, foi o ladrão. Então, vamos lá. Se fosse em português, o ladrão roubou o banco, a voz ativa, não é isso? Para fazer a voz passiva, primeiro eu tenho que identificar quem é o object. O object aí é o bank, né? Porque ele foi roubado, ele que sofreu a ação do roubo. Então, eu vou inverter. Eu vou botar the bank, o banco, was robbed, né? Ou seja, o banco foi roubado, né? Aí, nesse caso aí, mas para ficar mais completo, a frase, eu vou dizer assim, the bank was robbed by... foi roubado
Aí, no caso, vamos ver o que a gente vai colocar. Por ladrões, né? Por mother, por assassino. Então, a gente vai ver, né, na frase aí. Tá? Então, vamos voltar aqui. The thief, né? Por ladrão, né? Então, vamos lá, retomando. The thief robbed the bank, né? Ou seja, né? O ladrão roubou o banco. Aí eu quero dizer que o banco foi roubado pelo ladrão, que a gente vai aprender isso mais à frente. Aí você vai inverter. Nessa inversão, aí que você vai usar o particípio. Ai, desculpem. O particípio, o verbo to be e o particípio do verbo, tá? Ó, a outra frase aqui. É porque essa setinha aqui tá um pouquinho atrapalhando. Eu não consigo tirar ela. Peraí, deixa eu ver se fazendo assim. Não, não sai. De jeito nenhum. Então, nesse caso, tá assim, né? People sells flowers here. Pessoas, né, compra flores aqui, né? Isso aqui é sells, tá? Que é o verbo vender. Então, eu estou dizendo que as pessoas compram flores aqui, certo? Isso aqui é uma voz ativa, porque você tem o sujeito, né, que faz a ação. E qual foi a ação que foi feita? Ele tendo comprado, né, eles tendo, né, vamos dizer assim, as flores. Deixa eu ver aqui. Então, vocês analisem que essa frase está... Ai, saiu. Peraí. Que essa frase, ela tá no presente. Então, se eu estou usando voz ativa, né, vai permanecer a mesma coisa. Então, vai ficar o quê? Ó, inverti, botei o flowers na frente, porque ele é o objeto. Então, é vendida aqui, né? Por que vendida? Porque é sell, né? O particípio do verbo sell é sold, né? Então, né? Lembra lá, to sell, né? Aí você vem o passado, né? Sold, sold, né? Então, ou seja, the flowers are sold here. Então, vocês viram que inverteram. As flores foram para frente. Coloquei o verbo to be, porque a regrinha diz que é o verbo to be, e coloquei o past participle, coloquei o verbo ali no particípio, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Então, vocês viram que o flowers, ele virou, né, o sujeito da voz, né? Então, aqui, ó, o verbo to be, deixa eu dar uma pausa aqui, ó. O verbo to be na voz passiva, mesmo tempo verbal do verbo principal da voz ativa. Ou seja, se a voz activa está no presente, automaticamente na voz ativa, na active voice, os verbos também vão estar aí no presente, né? Se tiver no passado, o verbo to be vai para o passado. Se tiver no futuro, vai usar o futuro e assim por diante. Então, vamos analisar o outro exemplo aqui. Vamos aqui. Ai, passou, pulou, peraí. 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 Só um pouquinho. Ah, my God. Pronto. Então, aqui você tem um exemplo aqui, ó. Kyle will buy a bag. Então, estou dizendo que o Kyle comprará o livro. Então, você tem aí uma voz active voice, né? Você tem uma voz ativa. Aí, agora eu quero mudar, eu quero transformar o objeto em voz, né, activa. O que vai ser feito? Ó, vou botar o book, né? Aí vai ficar will be
Qual é o particípio do verbo buy? O particípio do verbo buy é bought. Vamos ver o exemplo mais à frente aqui que a gente vai conseguir ver melhor. Então, ficou o quê? A book will be bought by Kyle. Ou seja, eu estou dizendo o quê? Que o livro será comprado, né, pelo Kyle, né? Então, aqui, vocês viram que o que era passivo se tornou ativo. Então, eu só fiz a mudança. A minha principal preocupação é o colocar os verbos da forma correta. Lembrando que vai ser o verb to be e o verbo no particípio, tá? Então, vamos aqui para a omissão ou não, né, da voz passiva. Vamos lá. Bom, aqui está dizendo o quê? Precisamos evidenciar o agente. É necessário evidenciar sempre o agente? Relevante indicar quem pratica a ação? É relevante isso? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Se você quiser evidenciar, por exemplo, igual o caso que eu falei lá do banco. O banco foi roubado. Você evidenciou quem praticou a ação ali? Não, você disse que o banco foi roubado. Roubado por quem? Ah, pelos ladrões, pelos thieves. Teve necessidade de evidenciar ali? Não. Por quê? Porque quando eu falo, alguém roubou, você vai saber, obviamente, que quem rouba é ladrão. Então, não teve ali necessidade de evidenciar, né, a voz ali, o sujeito, tá? Agora, se for relevante você evidenciar, aí sim. Como é que você vai evidenciar isso? Você vai evidenciar isso por by, ó. By e mais a pessoa que é o principal ali, né? Quem é o agente ativo ali. Exemplo prático. Ó, eu quero evidenciar quem roubou o banco. Vamos lá, vamos supor que é uma pessoa conhecida e você soube que roubou. Aí você quer falar lá pro delegado lá, sabendo quem foi que roubou. Aí o delegado fala assim: você sabe quem roubou o banco? O banco foi roubado pelo maníaco do parque. Então, ali você evidenciou, né, o agente passivo ali. Tá? O maníaco do parque roubou o banco. O banco foi roubado pelo maníaco do parque. Exemplo, tá? Então, se você quiser evidenciar, você evidencia. Se você não quiser evidenciar, você não evidencia aí, tá bom? É isso que ele quer dizer. Como é que você vai evidenciar o by agenting? Como é que você vai evidenciar o agente? Você vai botar o by e mais a pessoa, né, em questão aí, né? Então, vamos aqui. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Olha aqui na frase aqui, deixa eu tentar tirar a setinha para ver se some. This cake was made by my grandmother. Ou seja, este bolo foi feito pela minha avó. Porque quando eu falo foi feito, né, ali vai precisar. Existem alguns verbos que você tem que evidenciar assim. Ah, o bolo foi feito. Você vai ficar sem sentido. Foi feito por quem? My grandmother, né? Então, existe realmente alguns verbos, eu havia falado inicialmente, se você quiser evidenciar, sim. Se você achar relevante evidenciar, sim. Mas, infelizmente, existem alguns verbos que você vai ter que demonstrar as evidências de quem fez. Por exemplo, o verbo fez, né? Quem fez? Fez quem fez? By my grandmother. Por quê? Porque não vai ter um sentido se eu dizer assim, o bolo foi feito. Ah, sim, mas o bolo foi feito por quem? Então, você vai ter que evidenciar aí. By my grandmother. In this case. Tá? Então, nesse caso aí, você vai ter que evidenciar. Vamos para a next sentence. For you understand this part. Bom, aí tá dizendo aqui, depois dessa partícula by, você pode usar evidenciar a pessoa, né, que você tá vendo aí, a grandmother,
Ou também vocês podem usar os pronomes pessoais do caso oblíquo. Olha, isso aí, anota aí que isso é important, very important. Isso é muito importante. Eu falo isso 500 vezes. Por quê? Semana passada eu até falei isso. Não sei se eu falei com essa turma. Foi com vocês? Acho que foi sim, foi com vocês. Não lembro. Eu disse o seguinte. Na gramática inglesa, pronome pessoal do caso reto, ele vai ter a função de pronome pessoal do caso reto. Object pronouns, que são os pronomes pessoais do caso oblíquo, ele vai ter a função de pronome do caso oblíquo. Porque o que acontece? Por exemplo, no português, quando a gente quer dizer assim, que eu gosto dele, eu gosto dela, ou quando falo eu gosto de você, né? Vai aí, pode usar o pronome, né, no caso reto. Mas o que acontece? No inglês isso não acontece, tá? No inglês eu tenho que usar os objective pronouns, eu tenho que usar o pronome objeto, sempre. Eu não posso dizer I like she, não posso dizer. I like he. Eu tenho que falar I like her ou I like him. Eu não posso deixar, né, de usar isso. Isso é extremamente importante. Só um instantinho. Professora, o microfone está fechado. Porque esse computador está dando atualização, eu fico preocupada da live querer desligar na cara de vocês. Por isso que eu pausei para mexer. Então, o que acontece? Eu não posso falar I like she, igual eu gosto dela. Não vou falar isso. Eu tenho que falar I like her ou eu vou falar I like him. Eu tenho que usar os pronomes objetos corretamente. A mesma coisa vai acontecer na voz passiva. Quando eu estiver usando a voz passiva, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter que usar depois ali os pronomes, vou ter que usar ali os pronomes objetos ou a pessoa, né? Igual eu falei ali, grandmother, né? Substantivos, você pode estar usando normalmente, tá? E no português a gente não obedece isso. Aí o que acontece? Por exemplo, tinha ela, a gente fala, né? O correto é tinha a, tinha lê, tinha leis, tinha os, tinha as, que na realidade é para usar isso. Por quê? Porque ele é o resultante do verbo, né? E o que acontece? No inglês isso não funciona. Aí quando a gente for usar a gramática da língua inglesa, a gente vai com esse mesmo vício que a gente faz na língua portuguesa. Aí o que acontece? Erro crasso. Então, a gente tem que ficar atento nisso. Que o vício da língua portuguesa vai trazer para a língua inglesa. Tá? Então, isso não pode acontecer. Então, eu dei a pausa aqui para retomar esse raciocínio. Tá? Então, voltando aqui. Então, como eu havia falado, ó, depois do by, né? Pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Olha aqui, olha o exemplo aqui. Ai, meu Deus. Ó. Lisa wrote that poem. Ou seja, Lisa escreveu aquele ou esse poema. Esse poema. Esse poema, ó, veio para cá, né? Ó, that poem was writing, ou seja, esse poema foi escrito
pela, ou vocês vão botar Lisa, ou vocês vão botar her. Vocês não podem colocar she, porque é o vício do português. Ah, esse foi vestido por ela. Então, aqui vocês não vão botar she, vocês têm que botar ou her, ou Lisa, né? Foi escrito por ela, se fosse para traduzir no português. Mas, literalmente, escrito por lhe, por a, tá? Só para deixar claro sobre isso. Vamos aqui. Acho que foi. Bom, eu vou com vocês até 10h20, né? Primeiro tempo, aí depois 10h30 até 11h10. 11h10. Bom, aí aqui eu vou dar uma aumentadinha aqui. Para ficar melhor. Vocês vão me acompanhando aí na apostila, ó, no booklet. Aí aqui tem um exemplo aqui. One number is going to subtract another number. Ou seja, um número, né, está sendo subtraído por um outro número. Então, aqui você tem o sujeito, né, o subject, e aqui você tem o objeto. Gente, eu tenho que saber posicionar isso. Se eu não saber posicionar que o objeto, o problema não é o sujeito, o problema é o objeto. Saber que é o resultante do verbo, que é sempre depois do verbo, vai bananar tudo. Não, então o que está sendo subtraído aqui? O que está sendo subtraído aqui é o another number. Então, vamos pegar o another number. Ah, professora, mas aqui mudou para um outro número para outro número. E se eu quisesse colocar aqui another number, está correto? Depois eu vou explicar. Então, ficou another number is going to get subtracted. Ou seja, um outro número está sendo o quê? Subtraído. Aqui, nesse caso, não foi relevante mostrar o sujeito, né? Lembra? One number é o sujeito, não é? Ó, é o sujeito. Então, ele, se fosse para me colocar ele em evidência, eu teria que colocar by one number. Tá? Aí não foi preciso aqui. One number, aí ó, is the subject, ou seja, é o sujeito. Will perform the action, ok? Ele realizará, né, a ação. Deixa eu botar aqui. When that is the case, the sentence é active. Então, aqui está falando exatamente como o que eu havia falado, né? Da questão da voz ativa. The second sentence, na segunda ação, então você vê quando é o caso de sentença ativa. Aí está dizendo que aqui, essa primeira frase aqui, ela é uma voz ativa, né? Aí aqui está dizendo que second sentence has the focus on the number that will loosen the comment. Ou seja, que na segunda frase ele quer dizer que o número será subtraído, não é isso? O número está sendo, o outro número está sendo subtraído, né? Aí aqui vamos ver aqui, the another number. The another number, ó, agora ele se tornou o sujeito. Antes ele era aqui, né? Mudou para another para other, tá? Porque um número, depois ficou outro número, tá? The other number is subject, but with not performing any action. Mas isso não será realizado, né? Não será realizado em alguma ação. Ou seja, it, que é isso aqui, né? It é isso aqui, tá? Tá se referindo aqui, isso aqui, que é um número, sofrerá a ação. Qual vai ser, vamos dizer assim, a sofrência? A sofrência do número vai ser o quê? A subtração dele. Porque ele vai perder, né? Porque se eu subtraio,
eu diminuo, né? Então alguém vai sofrer ação. E quem vai sofrer a ação é quem? Quem sofre a ação? O objeto. Né? Então, quem vai sofrer a ação é o que foi subtraído, que foi o another number. É isso que ele quer dizer aqui. The kind of sentence called passive. Na realidade, isso aqui está explicando exatamente como eu havia explicado anteriormente. O que eu havia explicado anteriormente é o quê? Você tem o sujeito, né? E você vai transformá-lo. Como é que você vai transformar? Você vai transformar o que estava ativo, vai se transformar em passivo. Isso que ele quer dizer aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui está dizendo o seguinte. Vamos ver os exemplos aqui. Ué, engraçado. Ah, não. Espera aí um minutinho aqui. De vocês está diferente? Estranho. Só um instante. Eu, hein? Por que de vocês está diferente? Eu, hein? Deixa eu anotar aqui a mudança, porque o meu está escrito uma coisa e de vocês está escrito outra. Vou até anotar aqui. Aqui, ó, o que acontece? Aqui está escrito aqui surveillance, né? Que surveillance é a vigilância. E aqui no meu está escrito vigilance, né? É loucura. Aí eu escrevi aqui essa anotação aqui para ficar, né, para ficar igual, né? Então vamos lá. The people are being monitored by the vigilance, né? Aí tá surveillance cameras. Então, as pessoas estão sendo monitoradas pelas câmeras, né, de segurança, né, câmeras de vigilância, né? Aí aqui the ruling guardian, né, will be planted by the couple. Aqui tá falando aqui, garden, tá? É jardim, tá? Jardim de... É jardim, né? Ou seja, todo jardim, né? O jardim por inteiro, né? Will be planted, será plantado, né? By the couple, ou seja, será plantado por casais. Então, os casais, né, vão o quê? Plantar no jardim inteiro, né? Isso que ele quer dizer aqui. Então, você está vendo aqui, ao ler, você vai ver que é uma voz passiva. Ó, humans are not allowed to swim in the lake. Estou dizendo que os humanos não permitirão, né, não permitirão nadar no lago, tá? Bom, eu vou dar uma pausa aqui, porque senão... Espera aí. Eu saio 20, né? 10 e 20, não é isso? Para confirmar. Agora eu não sei por quê. Eu aqui está marcando que ainda está faltando 10, mas aqui está errado, porque eu entrei no horário. Aqui está errado. A só 10h20, depois volta 10h30 e vai até 11h10. E aqui está marcando ainda 10, e não é. Falta 2 minutinhos para acabar. Não tem problema, não. Caroline. Victoria. Caio, né? Caio, Mariana, já tinha botado. E Sara.
Bom, gente, a gente se encontra daqui a 10 minutinhos, que você vai desligar na cara de vocês. Aqui tá marcando 7, ó. E não é. Né? Tá errado. Mas tudo bem. Eu vou desligar agora para não desligar na cara de vocês e daqui a pouquinho a gente se encontra, tá bom? Até daqui a pouco.